Irmãos, nós estamos na última parte do capítulo 2 dessa carta. Já ouvimos o Senhor falar conosco até o versículo 17. E eu quero que você observe, antes de eu começar a pregar, o seguinte. Aqui nós temos um bloco, uma perícope, que vai do versículo 18 ao versículo 25. Sendo assim, é possível pregar do 18 ao 25. Mas como o texto, assim como toda a carta, é muito rico, é muito profundo, o que eu farei aqui? Eu vou pregar 2 sermões. E eu sempre instruo a igreja quanto a isso, para você poder acompanhar de maneira correta a exposição. O que eu vou fazer agora não é a pregação da primeira parte do sermão e a segunda parte à noite, como acontece muitas vezes. Não, não é isso. Eu vou pregar um sermão do 18 ao 20. Eu vou pregar um segundo sermão, se Deus quiser, do 21 ao 25. Então, são 2 sermões nesse bloco aqui. 18 ao 20, um sermão. Do 21 ao 25, um segundo sermão. Mas entenda que esses 2 blocos aqui estão interligados, bem como também o que vem anteriormente, o que vem também depois, como eu já falei para vocês. Pedro está aqui dentro de uma série de ensinos sobre a como viver a vida cristã no temor do Senhor, proclamando as suas virtudes, a sua glória, a sua majestade, o evangelho da graça a todos. E ele está falando agora sobre, no caso já vem falando sobre isso, e vai aprofundar ainda mais a temática do sofrimento, de como lidamos com o sofrimento. Então, nessa manhã, eu lerei aqui do versículo 18 ao versículo 20 somente. Ou seja, a porção será pregada. 1 de Pedro 2, do 18 ao 20. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Amém. O ano, meus irmãos, era 1556. Durante a perseguição promovida pela rainha papista Maria Tudor. Aquele homem, Thomas Cranmer, ele foi condenado à morte. E sob intensa pressão, isolamento e ameaça de execução, ele chegou a assinar algumas retratações de sua fé reformada. Os seus inimigos acreditaram que finalmente haviam quebrado a resistência dele. Contudo, no dia da sua execução, diante de uma multidão reunida, Cranmer, ele surpreendeu a todos. Em vez de confirmar suas retratações, ele declarou publicamente que elas haviam sido um pecado cometido por temor de homens, ou temor dos homens. Em seguida, ele afirmou a sua confiança em Cristo e na verdade do Evangelho. Ao ser conduzido à fogueira, estendeu deliberadamente a mão direita, a mesma mão que havia assinado as suas retratações anteriores. E ele disse que a sua mão, aquela mão que havia cometido aquele pecado, deveria ser a primeira a ser castigada. Ele morreu entre as chamas, permanecendo fiel à sua consciência diante do Senhor Deus. Meus irmãos, histórias como essa, elas despertam a nossa admiração. Quando vemos alguém suportando sofrimento, humilhação e até mesmo a morte por fidelidade às suas convicções, nós reconhecemos que há algo nobre aqui, bem como também extraordinário nessa perseverança. Mas a pergunta que o apóstolo Pedro responde em nossa passagem nessa manhã é ainda mais profunda. E a pergunta é: o que Deus pensa quando seus filhos sofrem injustamente por permanecerem fiéis a Ele? Vou repetir. O que Deus pensa quando seus filhos sofrem injustamente por permanecerem fiéis a Ele? A passagem em questão, do versículo 18 ao 20 aqui de 1 de Pedro 2,
Nessa passagem, Pedro nos ensina que Deus, ele não apenas vê esse sofrimento, ele se agrada da perseverança daqueles que suportam a injustiça por amor ao seu nome. Sim, Deus vê o sofrimento, ele acompanha isso, mas mais do que isso, Deus se agrada quando o seu povo sofre, e eu vou frisar essa palavra, que será repetida ao longo do sermão. Deus se agrada do sofrimento do seu povo, no caso do seu povo permanecer fiel no meio do sofrimento que é injusto. Ou seja, o povo sendo perseguido por amor a Deus, permanecendo fiel. Sendo assim, Pedro nos ensina, do 18 ao 20, que Deus se agrada quando os seus filhos suportam com perseverança o sofrimento injusto que enfrentam por permanecerem fiéis a Ele. Deus se agrada quando seus filhos suportam com perseverança o sofrimento injusto que enfrentam por permanecerem fiéis a Ele. Observe o contexto da carta mais uma vez, no caso desse texto aqui. Note que a seção de 1 Pedro 2 começa no versículo 11, tratando do testemunho cristão em meio a uma sociedade hostil. Pedro, ele exorta os crentes dispersos na Ásia Menor a viverem de maneira exemplar diante dos incrédulos. E ele vai falar sobre esferas distintas aqui. Do 13 ao 17 nós vimos ele falando da esfera do governo, no caso de como nós, enquanto cidadãos, lidamos com os governantes, com aqueles que governam os povos. Do 18 ao 25, o foco dele aqui é o relacionamento entre superiores e inferiores, novamente, mas de forma mais específica, falando dos senhores sobre os servos. Do 1 ao 7 do capítulo 3, nós veremos aqui a esfera da família, especialmente a relação entre maridos e esposas. Eu quero que você se atente a isso para ser lembrado que o bloco em questão, do 18 ao 20, não é um texto isolado, mas é parte de uma argumentação maior sobre como nós cristãos devemos glorificar a Deus em situações de sofrimento. Aqui é mais uma demonstração disso. É mais uma vez o apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor, ensinando para nós como é que a gente lida com o sofrimento. E ele vai pegar um caso específico aqui, ou seja, a relação entre senhores e servos. Como é que a gente lida com o sofrimento? Veja um exemplo disso com relação aos senhores e aos servos. Observe o texto mais uma vez, quero que você veja o versículo 18, como Pedro ensina isso. Em primeiro lugar, quero que você observe o seguinte ensino. A submissão cristã, ela é exigida mesmo diante da injustiça. A submissão cristã é exigida mesmo diante da injustiça. Versículo 18, ele vai dizer: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. A primeira palavra que Pedro utiliza aqui é a palavra servos. E aqui já há uma situação que não por causa do texto em si, não por causa do seu contexto, mas por causa da deturpação que ocorre ao longo dos séculos, esse texto aqui, ou melhor, a forma correta de interpretá-lo, acabou se tornando um problema para muitos. E o motivo, irmãos, se dá especialmente por causa disso, por não estarmos a par do assunto. Muitas vezes formamos uma ideia incompleta das condições de vida dos escravos, especialmente aqueles a quem Pedro se dirigia naquela circunstância. O termo usado pelo apóstolo Pedro aqui, o vocábulo usado para ele, no caso, usado por ele aqui, não é a palavra que é muito comum usada para escravos no Novo Testamento, que é a palavra doulos. Não. A palavra que Pedro utiliza aqui é literalmente servos domésticos, ou membros da casa. Essa é a palavra que Pedro vai usar aqui, ou que ele usa aqui. Veja, Pedro está falando diretamente, especialmente aos escravos domésticos, que viviam sob a autoridade direta de um senhor. E aí, tendo isso em mente, esse conceito aqui de escravidão, eu vou citar um estudioso que ele escreve sobre isso. Digo, sobre a situação do escravo naquele período do Império Romano. Ele vai dizer o seguinte, ouça: as condições de vida de muitos escravos era melhor que aquelas de homens livres, que dormiam nas ruas das cidades ou moravam em quartos baratos. Há evidências consideráveis que sugerem que os escravos viviam na
propriedade que incluía a casa do Senhor. Eles normalmente moravam no andar superior da casa de seu senhor, na cidade ou no campo. Ele vai dizer, na casa de campo de Plínio Laurenciano, os aposentos dos escravos e dos homens livres eram numa ala separada da casa, mas eram considerados atraentes o suficiente para hospedar também convidados da casa. Ele diz mais ainda. No que dizia respeito à alimentação e roupas, o escravo não era inferior aos homens livres, com as mesmas habilidades. A indicação de que os escravos vestiam-se tão bem quanto os homens livres dá-se de forma pouco usual. Sêneca declarou que foi introduzida no Senado uma legislação de que os escravos deveriam usar um tipo de roupas que os tornassem distintos dos homens livres. Veja, e há outras coisas a serem faladas sobre isso. Muitos desses homens eram, inclusive, altamente habilidosos em várias áreas da saúde, dos negócios, da educação, estes que são chamados de escravos. Eu não vou aprofundar mais do que isso nesse momento aqui, porque eu não tenho tempo para poder discorrer sobre esse assunto a mais, senão vai tomar muito nosso tempo aqui. Mas eu quero recomendar a você ouvir novamente o sermão que eu preguei sobre isso lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5, há 2 ou 3 anos, está no canal da nossa igreja. Ouça lá a exposição que eu fiz mostrando o conceito adequado, bíblico, correto, acerca da escravidão, inclusive o contexto em que Paulo escreve aquelas palavras. À época, eu utilizei uma citação bastante longa de John Murray sobre o assunto, no seu livro sobre ética, que ele escreveu, tratando também desse tema, observando que o conceito de escravidão bíblica não é igual ao que foi praticado, por exemplo, nos Estados Unidos, bem como em nosso país. Digo, com relação à escravidão ser motivada por questões de etnia, de maneira a tratar o indivíduo de forma inferior, no sentido errado do termo, como uma propriedade, podendo fazer o que quiser daquela pessoa, maltratando mesmo a pessoa. Não é essa a ideia bíblica, não é isso que Pedro está aqui falando, ou nesse caso defendendo, de forma alguma. Portanto, irmãos, falas como do herege Ed Renekiewicz, que falam sobre atualizar a Bíblia, inclusive com relação a esse tema, não passam de uma fala diabólica. Recentemente, em entrevista ao jornalista esportivo Juca Kfouri, ele falou sobre isso. Quando ele foi falar sobre por que eu defendo atualizar a Bíblia. Entendam isso. Ele vai dar qual exemplo? Ele vai dar o exemplo da carta de Paulo a Filemon. Ele vai discordar da postura e da atitude do apóstolo Paulo em relação àquela situação de Onésimo. Ora, ele vai dizer o seguinte, mais ou menos assim, ele vai dizer, veja o vídeo depois com calma, ele vai dizer que se fosse nos dias atuais, ele jamais faria isso. Ele não iria recomendar que o seu amigo, que é escravo de outro, voltasse para o senhorio daquele homem e ali continuasse na condição de escravo. E o jornalista em questão assevera a mesma coisa, dizendo, não seria meu amigo se fizesse isso. Sim, claramente ele fala que o apóstolo Paulo errou. Mais do que isso, ele está falando que o ensino bíblico está errado quanto a esse assunto. Essa fala é diabólica, como eu disse. Essa fala, ela questiona a suficiência e a autoridade das Sagradas Escrituras. Não apenas isso, ela demonstra uma ignorância quanto ao conceito bíblico de escravidão, que está muito mais próximo à ideia dos trabalhadores dos nossos dias, de você ser empregado num serviço, além do que também está errado quanto ao próprio contexto da passagem. Além disso, irmãos, eu quero também observar que Pedro aqui não está discutindo a legitimidade moral da escravidão. Não é o seu ponto aqui, ele não está interessado em fazer isso. Ele está instruindo cristãos a como viverem sob essa condição. Veja, o foco de Pedro aqui é pastoral, não é político. Essa é a sua ênfase aqui. A questão principal que ele está tratando não é a instituição da escravidão, mas como o crente deve agir em meio ao sofrimento injusto. Então tenha isso em mente. Esse é o seu propósito aqui. E a estes servos, a estes escravos domésticos, esses trabalhadores do lar, Pedro se dirige. Ele fala, sede submissos. Sede submissos. Aqui Pedro repete as palavras do apóstolo Paulo
que também fez o mesmo, aconselhando outros escravos a obedecerem respeitosamente aos seus senhores. Eu citei já Efésios 6, versículo 5, mas Paulo também fala isso em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, bem como também em outros textos. Ou seja, é o mesmo ensino bíblico. Pedro, na mesma toada que o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Senhor, está ensinando a mesma coisa. Submissão devida aos senhores. O contexto aqui indica que os escravos, os servos domésticos, eles eram cristãos, irmãos. E os seus senhores, não. Pelo menos assim, para os que Pedro se dirige aqui. E a forma como a palavra está expressa aqui no grego original, traz uma ideia de uma atitude contínua. A ideia é essa: continuem ou permaneçam continuamente se submetendo. Mas eu preciso fazer aqui uma ressalva quanto a isso. Veja, a submissão aqui descrita não é de um servilismo, nem mesmo de uma aprovação do mal. No contexto de Pedro, submissão significa reconhecer a autoridade estabelecida por Deus e agir com respeito dentro das estruturas existentes, ou seja, sem um espírito rebelde. Meus irmãos, esse ensino aqui do apóstolo Pedro é o que o nosso catecismo, na pergunta 127, vai dizer. Veja, o que é que ele diz? Na pergunta 127, Catecismo Maior de Westminster, diz assim, que honra devem prestar os inferiores aos seus superiores? Resposta: a honra que os inferiores devem prestar aos seus superiores é toda a reverência que se deve a eles de coração, em palavras e atitudes, a oração e a ação de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa e a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus vários escalões e a natureza de seus postos, suportar as suas falhas e encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para seus governos. Reverendo, qual é então o limite aqui? Ora, o catecismo já resumiu para nós. Os deveres são estes, pelo menos alguns aqui mencionados, de orar, de submeter, de ouvir os conselhos legítimos. Qual é o limite? Olha lá para Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Eu já citei esse texto aqui em sermões passados, ele é muito conhecido, eu quero que você veja esse texto e leia, observe, no caso, a leitura desse texto. Atos 5. É um princípio bíblico importantíssimo. E toda vez que a gente fala sobre relação entre superiores e inferiores, precisa estar pressuposto, deve estar em nossa mente. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, o mesmo Pedro que escreveu essa carta: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o princípio aqui? O limite da minha submissão à autoridade, e pensando aqui nesse caso, escravos domésticos submetendo aos seus senhores, é o limite posto pela autoridade do próprio Deus. Se o superior, seja ele quem for, der uma ordem, um conselho, qualquer orientação ilegítima, isto é, contrária às Sagradas Escrituras, então eu não devo me submeter. Eu tenho o dever de desobedecê-lo. Isso se aplica a qualquer esfera, da família, da igreja ou do Estado. Sempre deve ser assim. A autoridade suprema é o Senhor nosso Deus. A sua palavra é que deve assim nortear estes relacionamentos. Logo, se algo é ordenado pelo Senhor, o Senhor, nesse caso aqui, o Senhor da casa, uma autoridade, que vai contra algum mandamento divino, então nós devemos desobedecer, por obediência ao Senhor Deus. Então perceba que as ordens de Pedro aqui, quando ele fala sobre submetam-se continuamente, não é submetam de maneira cega, em qualquer circunstância, sem nem mesmo pensarem, seja qual for a ordem que for dada a vocês, não, isso está por trás, irmãos. Submetam-se continuamente, se não for uma ordem contrária à palavra de Deus. Submetam-se. Este é o limite aqui posto pelo próprio Deus em sua
palavra. Ele vai dizer o modo de submeter agora. Veja, é uma submissão contínua, mas é uma forma de submeter aqui, de submeter à vontade do Senhor, das autoridades, com todo o temor. Há pelo menos duas maneiras de entender essa passagem aqui. Na verdade, alguns entendem da primeira forma, que seria o temor em relação ao Senhor. O Senhor que eu digo ao Senhor da casa, a autoridade humana. Mas eu entendo, irmãos, que a passagem, e pelo seu próprio contexto, lança luz nisso. O temor aqui falado pelo apóstolo Pedro é o temor ao Senhor Deus. Ou seja, nós devemos submeter continuamente às autoridades por temor a Deus. A Deus. Perceba que Pedro usa frequentemente a palavra temor. Vá lá para o versículo 17 do capítulo 1. Versículo 17 do capítulo 1. Veja aí. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Percebe a construção? Você honra o rei, última expressão aí. Mas antes disso você teme a Deus. Capítulo 3 agora, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, falando acerca das mulheres com relação aos seus maridos, cheio de temor. Cheio de temor. Ou seja, as mulheres estão debaixo da autoridade do marido, da liderança do marido, e isso em temor a Deus. Em temor a Deus. Então a gente submete primariamente por causa do temor ao Senhor Deus. A ideia é, vocês vão se submeter aos vossos senhores por temerem a Deus. É assim que acontece. Observe que o foco aqui não está, em última instância, em agradar ao homem meramente, mas em agradar ao Senhor Deus. Honrar ao Senhor Deus. É um princípio também que Paulo vai ensinar, irmãos. A ideia é essa. Pense com relação a qualquer trabalhador, qualquer servo. Quando você trabalha, seja qual for o trabalho que você exerce, tá? No seu lar, fora do seu lar, se você tem um chefe ali, um patrão direto ou não, o seu trabalho, ele é feito tendo como alvo principal, o objetivo maior, glorificar ao Senhor Deus, honrar o nome de Deus, bem como também agradar a Deus. Então, antes de pensar em agradar ao seu superior humano, você faz isso visando agradar ao Senhor Deus. Só você diga, mas reverendo, eu sou autônomo. Pois bem, você não está fazendo, em última instância, para agradar a si mesmo, para ser o seu chefe, né? Você agrada ao Senhor Deus. A motivação principal é essa. A razão principal é essa. Você agrada ao Senhor Deus. Veja como esse princípio é importante, porque se eu tenho em mente que o meu chefe, o meu senhor, o meu superior, que eu devo agradar, é o Senhor Deus, então eu vou trabalhar diligentemente, mesmo que ninguém esteja observando. Eu não preciso que o meu patrão, eu não preciso que o meu superior esteja vendo o meu trabalho para que eu veja fazer direito. Para que eu venha fazer direito. Não. Por quê? Porque eu faço para o Senhor. Mais uma vez, mesmo você sendo um autônomo, onde você não tem que dar satisfação a ninguém, a nenhum homem ali, a um superior seu diretamente falando, ainda assim, se aplica a você também, é claro. O seu chefe, o seu patrão, o Senhor a quem você deve prestar contas, agora e posteriormente, é o Senhor Deus. Então ninguém está vendo, mas Deus vê o seu trabalho. Se você está fazendo isso da maneira que o agrada, que o exalta. Pedro vai dizer ainda, observe, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Observe como ele aprofunda a questão aqui. E o contraste, irmãos, ele é importante. A palavra bons aqui traz essa ideia mesmo de benevolência, aqueles que são benevolentes. E cordatos pode ser também traduzido como aqueles que são razoáveis, que são gentis, que são moderados. Pedro faz um contraste entre este tipo de senhor, este tipo de autoridade humana, com aquela autoridade que é perversa, isto é, tortuosa, curva, distorcida. A palavra descreve aqui pessoas que são moralmente difíceis, injustas e até mesmo abusivas. Sim, Pedro está falando até mesmo de chefes que são desonestos, senhores que têm mais de uma palavra, nesse caso uma palavra dúbia. Alguns desses servos aqui, esses escravos domésticos, eles serviriam a mestres que seriam bons e cheios de consideração, de benevolência.
Mas outros escravos teriam que suportar os caprichos de mestres que são injustos e inescrupulosos, meus irmãos. Como eu disse, a palavra aqui, perverso, traz também essa ideia de algo que é desonesto, de alguém que é desonesto. Note, Pedro está plenamente consciente aqui, ele está a par do sofrimento injusto que aqueles escravos tinham que suportar. Mas eu quero lembrar você que a submissão cristã, ela é testada não quando a autoridade é justa, mas quando ela é injusta. É óbvio que é fácil lidar com alguém que é benevolente, com um superior que é gracioso, que age com bondade. Submeter a este senhorio é muito mais fácil. Mas Pedro, irmãos, deixa muito claro aqui, e isso trata o nosso coração nessa manhã, todos nós, que a submissão é devida não somente a lideranças que são benevolentes, mas a senhores também desonestos e injustos. O que a gente aprende com isso? Algumas coisas. Primeiro, a nossa obediência a Deus não deve depender do caráter das pessoas que exercem autoridade sobre nós. Vou repetir. A nossa obediência a Deus, a sua obediência a Deus, não deve depender do caráter das pessoas que exercem autoridade sobre vocês, sobre nós. Como eu disse, é relativamente fácil respeitar autoridades justas, gentis e que são equilibradas, que são moderadas. O teste da nossa maturidade cristã ocorre quando nós lidamos com pessoas difíceis, ingratas, injustas. Eis o teste. E nós somos amadurecidos pelo Senhor, através da sua palavra, quando lidamos com tais autoridades. Segundo lugar, o cristão não deve jamais cultivar um espírito de rebelião. Pedro, aqui, irmãos, não está proibindo o uso legítimo de recursos legais, ou mesmo a denúncia de abusos. Não, a fala de Pedro não é contra isso. Em momento algum, Pedro está dizendo o seguinte: tolerem qualquer abuso, qualquer tipo de fala contrária, recebam todo o mal sem nunca questionar. Não é este o ensino. É claro que há limites aqui. Eu pontuei um deles, quando é algo ordenado contra a vontade do Senhor Deus, o principal deles aqui. Tenha dúvida, quando isso acontecer, você deve desobedecer. E quando necessário for, você vai até mesmo denunciar a autoridade. Eu friso isso daqui, irmãos, para que os irmãos entendam que jamais nós podemos defender ou tolerar abuso de autoridade. Com esse tipo de argumento, falando sobre a devida submissão às autoridades, muitas autoridades familiares, eclesiásticas e civis abusam do seu poder. E usam a Bíblia para isso, dizendo assim, ó, tá vendo? Eu sou uma autoridade. Falam isso no âmbito familiar, para suas esposas, os homens, os pais para os seus filhos, pastores para as ovelhas, governantes para os civis, dizendo o seguinte: eu sou autoridade, vocês devem suportar assim tudo o que eu ordenar. Quem disse isso? Em momento algum a Bíblia dá autorização para isso. E mais uma vez eu repito, é legítimo usar os meios legais, os recursos que Deus nos dá para denunciar os abusos de autoridade, se de fato estiverem acontecendo, se puderem ser comprovados, inclusive com testemunhas. Não há dúvida, isso deve acontecer. Mas veja, Pedro condena aqui a atitude interior por parte daquele que é servo, uma atitude de insubmissão, de amargura e de desprezo pela autoridade. Percebe? São dois extremos aqui. Uma coisa é, nenhum de nós deve suportar, deve permanecer sendo conivente com um abuso de autoridade que está fazendo mal a nós, à igreja, enfim, seja qual for o ambiente, coisas ilegais sendo cometidas contra a palavra de Deus. A gente deve denunciar isso. Por outro lado, não deve existir em nossos corações uma atitude insubmissa, de amargura e de desprezo pela autoridade, somente pelo fato de, por exemplo, nos dar uma ordem, uma orientação que contraria um desejo nosso. Terceiro lugar, ainda com relação ao versículo 18, devemos lembrar que toda autoridade humana ela é secundária. Toda autoridade humana é secundária.
A submissão cristã, ela não nasce do medo dos homens, mas da convicção de que Deus reina sobre todas as circunstâncias. Nenhum homem, nenhum ser humano exerce autoridade por ter isso intrínseco a ele. De forma alguma. É derivada do Senhor Deus. Deus é a suprema autoridade. Eu exerço autoridade, você que exerce também, nós exercemos isso derivado do Senhor Deus. Pois bem, a autoridade deve ser lembrada disso, mas também nós que nos submetemos à autoridade devemos também nos lembrar que a nossa submissão, ela não deve ser exercida por causa de temor a homens, mas por causa do temor ao Senhor Deus. Respeitar, ter em alta conta, honrar, é uma coisa. Outra coisa é você fazer por medo dos homens. Segundo lugar, versículo 19 agora, nós veremos que o sofrimento injusto, por amor a Deus, é agradável ao Senhor. O sofrimento injusto, por amor a Deus, é agradável ao Senhor. Versículo 19. Eu quero que você note logo no início do versículo 19, que aqui nós temos o fundamento da exortação. Aqui é a base, é o fundamento, é a razão para o apóstolo Pedro estar dando essa exortação. Ele vai dizer assim, porque isto é grato. A expressão grega literalmente é, isto é graça. Ou em outras traduções, aqui, para você ter uma ideia, seria, isto é louvável, isto é digno de aprovação, ou isto encontra favor. Pedro ensina que Deus vê com agrado o sofrimento suportado por fidelidade a Ele. O Senhor se agrada disso. Irmãos, isso é muito importante. Veja, antes de falar do sofrimento em si, eu quero que você tenha muito claro em sua mente isso. O que, pastor? Toda a nossa vida deve ser vivida para agradar a Deus. Pastor, eu já entendi isso desde quando eu fui convertido ao Senhor. Tá. A pergunta é, se você já entendeu isso, você sabe a maneira ou as maneiras pelas quais você deve agradar ao Senhor Deus? É uma pergunta importante ser respondida. Porque a gente conjectura muitas vezes. Eu acho que Deus quer isso. Talvez Deus esteja dizendo isso na minha vida. Não tem talvez, não tem eu acho, tenho objetivamente ver o que Deus se agrada. O que agrada ao Senhor Deus? Pois bem, eis uma coisa que explicitamente a Bíblia nos declara. Deus se agrada, Deus se satisfaz quando o seu povo sofre injustamente por amor a Ele. Isso traz satisfação ao Senhor Deus. Enquanto o Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos contra o Senhor, ele se alegra quando nós sofremos injustamente por amor a Deus. Isso deveria nos fazer refletir profundamente. Se é algo agradável ao meu Deus, se é algo que traz satisfação ao meu Senhor, então ainda que doa e eu me entristeça pelo sofrimento em si, em última instância eu devo me regozijar porque eu estou alegrando ao meu Senhor. Note, é o sofrimento injusto aqui que está sendo mencionado. E Pedro utiliza duas palavras significativas no texto. Fala de tristezas, dores, bem como também a expressão aqui sofrendo injustamente. O foco, irmãos, é no sofrimento imerecido. E deixa eu explicar isso de maneira mais clara. Entenda, é claro que todos nós sofremos, em última instância, por causa do pecado. Seja o pecado nosso ou de outra pessoa. Então, o pecado ter entrado no mundo trouxe as consequências, entre elas o sofrimento. Então, sempre a gente vai estar sofrendo por causa de pecado, de alguma maneira. Mas o injusto que Pedro menciona é no sentido como aconteceu com Jó, por exemplo. Ou seja, não havia nenhum tipo de pecado flagrante no indivíduo. Nada de rebelião contra a vontade do Altíssimo. Mas o sofrimento veio sobre a sua vida. E nesse caso aqui, o sofrimento vem por causa do temor a Deus, do testemunho de Cristo, de ser fiel a Deus e permanecer assim diante dos homens. Então, nesse sentido, é um sofrimento imerecido. É um sofrimento causado por perseguição, por causa da nossa fé. Então, esse é o sentido aqui do sofrimento merecido. Irmãos, essa aqui é uma das grandes ênfases da epístola do apóstolo Pedro, dessa carta do apóstolo Pedro. Na verdade, como eu disse, é o contexto maior da carta. Pedro está escrevendo para crentes que estão lidando com perseguição, que estão enfrentando diretamente o sofrimento.
E veja, o cristão, nós frequentemente vamos sofrer, não porque necessariamente fizemos o mal, mas porque fizemos o bem. Aqui, irmãos, Pedro, ele revela a influência que o ensinamento do Senhor Jesus Cristo teve sobre a sua vida. Pois, ao passo que ele avalia o sofrimento humano, ele usa a mesma linguagem que Jesus usou. Digo isso, veja, o Senhor ele sempre questionava o que levava uma pessoa a demonstrar amor para alguém, fazer o bem ou emprestar-lhe algo. Pedro afirma que é louvável sofrer a dor injustamente. E no grego, a mesma palavra é usada para exemplar, bem como também recompensa. Jesus faz a seguinte pergunta retórica, lá em Lucas 6,32. Se amais ao que vos amam, qual é a vossa recompensa? Por 3 vezes, irmãos, Cristo ele pergunta qual é a vossa recompensa, se referindo a fazer algo para os outros que são capazes de retribuir à altura. Mas ele defende que se faça tais coisas para aqueles que não podem retribuir. Lucas 6,35 ele vai dizer: será grande o vosso galardão, sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno para com os ingratos e maus. De maneira modificada, Pedro, ele emprega o mesmo princípio ensinado por Cristo. No versículo 19, que está aí na sua frente, no 2º capítulo da sua epístola, Pedro não enfatiza a virtude de fazer o bem, mas de receber o mal. Como assim, pastor? Não entendi ainda. Veja, o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre fazer o bem, mesmo para quem não possa nos retribuir, e assim você confiar na recompensa que vem do Senhor Deus. Pedro vai usar o mesmo princípio para aplicar nessa circunstância aqui. Nesse caso no lugar de fazer o bem, o contexto de Pedro é receber o mal injustamente. Receber o mal injustamente, confiando na recompensa que vem do Senhor Deus. Por qual motivo? Ele vai dizer ainda no versículo 19. Por motivo de sua consciência para com Deus. E a frase em questão aqui, ela é vital para você conseguir compreender o contexto, o texto dessa passagem aqui. Note que não se trata de sofrer por qualquer razão, mas a ideia é por ser cônscio de Deus. Ser cônscio de Deus. A ideia é de uma consciência confiante da presença de Deus, de seu cuidado infalível. Isso é a chave para enfrentar o sofrimento. O cristão, ele está cônscio de Deus, ele sabe que sofre na presença de Deus, que Deus está vendo, contemplando, e que está com ele, em seu cuidado infalível. No final, irmãos, Deus ele há de corrigir todos os males, e essa confiança que nós temos agora no nosso Deus, nos capacita a nos submeter a um Senhor injusto, digo, autoridade humana, sem ter ressentimento, sem rebeldia, autocomiseração ou desespero. Vou repetir: ressentimento, rebeldia, autocomiseração, bem como desrespeito. Nenhuma dessas coisas deve ser vista na vida de quem se submete a senhores injustos. Por quê? Porque nós sofremos cônscios de Deus, na presença do Senhor Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós e que Ele há de exercer o seu juízo contra aqueles que são injustos. O servo suporta a injustiça porque sabe que está servindo ao seu Senhor acima de tudo. Percebe? Nem todo sofrimento é sinal da desaprovação de Deus. Ah, meus irmãos, se fosse isso, já pensou se a gente tivesse essa conclusão? E na verdade você tem muitas vezes. Por vezes a gente raciocina assim: estou sofrendo, então isso é necessariamente um sinal da desaprovação divina. E aí você esquece dos relatos bíblicos de homens de Deus que sofreram por amor ao Evangelho. Você esquece do próprio sofrimento do Redentor. Ora, se sofrer é necessariamente sinal da desaprovação de Deus, então significa dizer que o próprio Cristo foi desaprovado por Deus. Percebe a tolice que é esse pensamento? Muitos crentes imaginam que fidelidade
sempre conduzirá ao conforto. A gente tem essa impressão. Se eu permanecer firme ao Senhor, na minha adoração a Ele, com o meu lar, no meu trabalho, no meu casamento, então necessariamente tudo isso sempre vai conduzir ao conforto, a uma vida confortável, a uma vida tranquila, sem maiores problemas. Por quê? Porque eu estou sendo fiel a Deus. Mas Pedro ensina a nós essa manhã exatamente o contrário. A fidelidade frequentemente atrai oposição. Ser fiel a Deus significa dizer que nós atrairemos frequentemente oposição a nós. Isso ocorre com relação aos inimigos já conhecidos por nós, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não tenha dúvida. E toda vez que nós nos destacamos mais na fidelidade ao Senhor Deus, por sua graça, por sua misericórdia, não porque a gente tem méritos em nós mesmos, mas porque Deus nos sustenta a perseverar no meio do sofrimento, veja, toda vez que isso acontece, que a sua fidelidade ao Senhor Deus, por causa de Cristo, brilha mais, isso vai atrair ainda mais oposição, ainda mais perseguição. Em segundo lugar, note que o texto também nos ensina, versículo 19, que Deus, ele vê injustiças que os homens ignoram. Deus contempla as injustiças que os homens ignoram. O servo maltratado poderia pensar que ninguém percebe a sua dor. Aqueles homens, aqueles escravos domésticos podiam pensar dessa maneira: quem está vendo isso? Quem está contemplando isso? Mas Pedro lembra aqui aos seus leitores, bem como a nós essa manhã, que Deus vê, conhece e aprova a perseverança do seu povo. Irmãos, quando Pedro escreve esse texto, como eu disse, isso sempre tem que estar na nossa mente, há um público-alvo aqui. Primeiro, ou um público primário que recebeu esse escrito aqui. Mas é a palavra do Deus eterno. Então, assim como Deus falou por meio de Pedro àqueles homens, aqueles escravos domésticos, Ele está falando para nós essa manhã aqui. Sabe aquele teu lamento? Sabe aquela tua tristeza? Sabe aquele teu reclamar por vezes e dizer: estou sozinho, ninguém vê? A palavra de Deus te lembra nessa manhã. O teu Deus, o nosso Deus, enxerga e vê tudo isso. Está conosco, se compadecendo do seu povo, aprovando a perseverança do seu povo e dando força ao seu povo, a você, para perseverar até o fim. Terceiro, a consciência diante de Deus deve ser mais importante do que a aprovação dos homens. E este é um princípio fundamental para você poder lidar com o sofrimento e qualquer perseguição na sua vida. A consciência diante de Deus é mais importante do que a aprovação dos homens. Você não deve perguntar apenas: como é que eu posso evitar problemas? Mas deveria perguntar mais frequentemente: como eu posso permanecer fiel a Deus em meio aos problemas? A nossa tendência, irmãos, muitas vezes é querer buscar a aprovação dos homens. Não há um ser humano, por mais piedoso que ele seja, que ele não goste de receber elogios. Todos nós gostamos de receber elogios. E elogios em si não são pecaminosos. O ato de elogiar depende, pode ser pecaminoso. E você pode receber também um elogio legítimo de forma pecaminosa. Mas em si não é pecaminoso. Agora veja, a tua busca e a minha busca não deve ser pela aprovação dos homens. O que vão pensar de mim, o que vão dizer a meu respeito? Veja, isso, por outro lado, não entenda mal. Não entenda que eu estou dizendo que você não deve se preocupar com a sua reputação. A Bíblia nos ordena a termos cuidado e zelar pelo nosso bom nome. Eu estou falando aqui quanto a você entre ser fiel a Deus e ao que os homens vão pensar disso, dane-se a opinião dos homens. Se estão aprovando ou não, não estamos nem aí para isso. Se Deus em sua palavra aprova a nossa conduta, se Deus aprova a nossa fidelidade, logo, não interessa o que os homens estão falando. Não interessa. Ah, irmãos, isso é uma fortaleza no dia da angústia. Pode ter certeza disso. Principalmente para líderes eclesiásticos. Ou você acha que nós não somos tentados a lidar com a aprovação dos homens? Quantas vezes
pastores sucumbem à sua fidelidade, ou suposta fidelidade que eles tinham a Deus, pela aprovação dos homens. É muito mais fácil se conformar à vontade da maioria e dizer, vou votar com eles para que eu possa ter os meus cargos nos concílios superiores, nas autarquias da igreja, para que eu permaneça dando aula nos seminários e assim por diante. Não, é uma loucura confrontar. É uma loucura você... Quem é você? Como eu lidei com esses dias. Quem é você para falar de uma autoridade da igreja, uma sumidade teológica? Por estar cônscio diante de Deus. Por consciência para com Deus. Não interessa, irmãos, quem está falando. Não interessa se tal pessoa, se tal homem está indo contra Deus. Devemos evidenciar isso pelo nosso testemunho falado e vivido, mesmo que isso traga a desaprovação dos homens, e o fará muitas vezes. O que vai trazer descanso para você nesse momento? Lembrar, eu estou passando por isso, mas Deus está se agradando. Em quarto lugar, antes do último ponto, a fidelidade vale a pena, mesmo quando não produz resultados imediatos. A fidelidade vale a pena. O versículo 19 nos ensina isso. Mesmo quando ela não produz resultados imediatos. Atente-se a essa expressão, resultados imediatos, porque ser fiel a Deus traz resultados. Não tenha dúvida quanto a isso. O primeiro, logo de cara, é Deus se agradar. Nós sermos fortalecidos em nossa perseverança, não tenha dúvida. Mas por vezes a gente é tentado, olhando para a circunstância, e dizer assim, eu não estou vendo nenhum fruto. Eu estou aqui me lascando todinho, só levando porrada, peia, direto. Cadê os resultados? Muitas vezes, a obediência não muda as circunstâncias, mas glorifica a Deus e molda o caráter cristão. É outra base forte para a gente poder se sustentar aqui. É olhar para o nosso redor e ver, eu estou aqui perseverando quase que sozinho nessa situação aqui, nessa circunstância. Mas aí o Senhor, bondosamente, assim como fez com o profeta Elias, nos lembra que há outros também que não curvaram seus joelhos a Baal. Deus tem preservado os seus. É mais uma demonstração da sua graça para conosco. Quer dizer, tem resultados, ainda que você não os enxergue imediatamente. Terceiro e último lugar, no versículo 20, veja, Deus, ele distingue entre sofrer por pecado e sofrer por fazer o bem. Sofrer por pecado e sofrer por fazer o bem. Há uma pergunta retórica aqui no versículo 20. Ele começa, Pedro dizendo, pois que glória há? Aqui ele estabelece um outro contraste. No caso 1 aqui, apresentado por Pedro, o indivíduo, ele sofre porque ele pecou. Então essa é a causa do seu sofrimento. E logo, nesse caso aqui, não há nenhum mérito. O sofrimento, ele é consequência do pecado cometido. E, irmãos, receber punição merecida não constitui virtude. Não é virtuoso receber a punição merecida. A pessoa pecou, está sofrendo por causa da consequência do pecado. Logo, é justo que ela sofra. Ela deve sofrer. Mas Pedro vai falar do segundo caso aqui. Aquele que sofre por fazer o bem. E nesse caso aqui, a sua perseverança, ela se torna agradável diante de Deus. Então, note que a diferença, ela não está simplesmente no sofrimento, mas na causa do sofrimento. E aqui é importantíssimo, porque o próprio Deus faz distinção em sua palavra. Não é só o fato de sofrer, mas sofre por causa de quê? Qual é o motivo do sofrimento? Qual é a causa dele? Se sofre por causa de pecado cometido, então o sofrimento é justo. Você recebe aquilo que você merece. Se você sofre, se nós sofremos por causa da nossa fidelidade e perseverança ao Senhor Deus, então isso é agradável ao Senhor. Deus se satisfaz com isso. Pedro diz ainda, suportais com paciência. A ideia aqui é permanecer firme,
perseverar, é resistir sob pressão. Percebe? É a capacidade de você continuar fiel apesar da aflição. E a mesma ideia, irmãos, ela aparece frequentemente associada no Novo Testamento à perseverança dos santos. Ou seja, os santos, os fiéis a Deus, perseveram fielmente, suportando com paciência a aflição. Essa é uma marca da fé verdadeira. Aqueles que de fato estão unidos a Cristo nesse momento, suportam a aflição. Reverendo, o senhor está dizendo que a gente consegue suportar perfeitamente? Não, não estou dizendo isso. Todo crente verdadeiro, em meio à aflição, é possível acontecer dele pecar contra Deus, murmurando, falando alguma coisa que não deveria, faltando fé em um certo momento. Isso pode acontecer pontualmente, isso é possível de acontecer, infelizmente. Mas jamais devemos nos conformar com isso, pelo contrário. Imediatamente buscar o arrependimento e continuar perseverando, suportando com paciência. Veja, é uma marca. Você suporta com paciência. O cristão, ele é conhecido também por não ser um murmurador, um blasfemador, alguém que vive a se queixar da sua vida, das circunstâncias, se levantando contra a providência de Deus. Porque sim, irmãos, rejeitar o sofrimento dessa forma aqui, impacientemente, é um ataque à providência divina. Então Pedro nos ensina no versículo 20, primeiro, que devemos avaliar honestamente a causa do nosso sofrimento. E aqui, como todo sermão, obviamente, e nesse caso eu quero enfatizar mais ainda, antes de você, homem, mulher e criança que ouve essa pregação, antes de você chegar ao seu irmão em Cristo, buscar aconselhamento pastoral, antes de você mesmo orar ao Senhor Deus, antes de tudo isso, estou sofrendo, pegue esse sofrimento que você está passando e vá para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada e veja, o sofrimento que eu estou passando é por causa de quê? Meça esse sofrimento pela Bíblia, ou colocando outras palavras, veja se ele é legítimo, se ele ocorre por causa da sua fidelidade a Deus, ou se é por causa de pecado. Para que você não venha a estar se comportando como um vitimista, que é uma das coisas que mais tem acontecido em nosso tempo, irmãos. Pessoas que são marcadas pelo vitimismo. Tudo que a pessoa diz é sempre se colocando como vítima de uma história. E a gente escutar isso é cansativo demais. Porque nenhuma aqui, nem eu, nenhuma aqui pode ser tratado como uma mera vítima das coisas. Todos nós temos nossos erros, pecados, nossas culpas naquilo que fazemos, naquilo que vivemos. Então pare com isso. Pior ainda, quando a pessoa se trata como vítima de uma situação em que ela é culpada, literalmente culpada. Está sofrendo por causa de um sofrimento, de uma causa injusta. Nesse caso, ele não deveria ter cometido aquilo, ou feito aquilo, e o sofrimento vem por causa, como consequência do seu pecado. Pastor, está muito genérico ainda, vamos aprofundar isso. Ora, quantas vezes a gente tem que lidar com casos em que há problemas entre uma pessoa e outra, a gente precisa reconciliar essas pessoas, e normalmente o argumento de uma das pessoas é, não, isso só aconteceu porque tal pessoa falou uma coisa contra mim. E aí essa pessoa, ela alega que foi vítima daquele ato. Ok, isso pode ter acontecido, e aí você tem que buscar essa reconciliação. Mas quantas vezes o problema não acontece entre duas pessoas porque uma já tem uma ideia sobre si mesma, por exemplo, de que ela é perseguida? Irmãos, tem gente assim na igreja. Tem pessoas que elas já são assim, sempre elas têm um discurso de serem perseguidas, uma mania de perseguição. Eu estou sendo perseguido. Isso é porque, veja, pastor, é porque não gosto de mim, não gosto do meu jeito, as pessoas olham para mim de forma torta. Olha, pode ser que tenha alguém que tratou a si mesmo, e a gente vai ter que conversar e tratar isso. Mas com todo mundo, ou com quase todo mundo. Então sempre são os outros que estão lhe perseguindo, tramando mal contra você. Dentro da igreja, sempre são os outros que estão falando mal a seu respeito, você nunca deu nenhum motivo, você nunca fez nada,
E você realmente está interpretando corretamente? Você está interpretando corretamente a atitude das pessoas, os seus olhares? Está mesmo fazendo isso? E a pessoa começa a alegar sofrimento que nem deveria existir. Nem toda perseguição é perseguição por justiça. Às vezes, você sofre, e eu também, por imprudência. Imprudência. A pessoa fala como deveria ter falado, age de uma maneira que não deveria ter agido, é imprudente. Arrogância. E às vezes a gente define arrogância só como se fosse alguém que falasse assim, ó, eu sou isso, sou aquilo outro. Veja, tudo bem, isso se encaixa também. Mas há a falsa humildade. E pastores, sobretudo pastores, não só pastores, devem ser especialistas em saber distinguir isso. A gente se engana, é claro. Mas perceber o discurso da falsa piedade, da falsa humildade. Ela está falando isso e a pessoa está sendo arrogante naquela fala dela. Você vê isso como? Pelos frutos, pelo desenrolar da conversa. E por causa da sua arrogância e por causa da minha arrogância, muitas vezes a gente sofre. Falta de sabedoria. Sofrer por causa de falta de sabedoria. A pessoa não tem um mínimo de sabedoria, um mínimo, nos relacionamentos dela, com os superiores, com os inferiores, com os iguais. Como é que você quer não sofrer, não sendo sábio? Provérbios, do começo ao fim, nos ensina sobre sabedoria, bem como Tiago também, no Novo Testamento. Nós vemos o quanto é necessário absorvermos os princípios da sabedoria para podermos nos relacionar adequadamente. Em outras palavras, você não terá relacionamentos bons e saudáveis que agradam ao Senhor Deus se você, inclusive com os superiores aqui pensando, servos para com os seus senhores, se você não crescer na sabedoria. Pastor, não entendi ainda. Se você continuar sendo um tolo, sendo alguém imprudente, não sábio, isso com certeza continuará dificultando seus relacionamentos, bem como também trazendo sofrimento. Um sofrimento que é por causa de pecado. Pecado. Portanto, irmãos, Pedro aqui no versículo 20 nos chama ao autoexame, que você vai fazer daqui a pouco com relação à ceia. Faça agora com relação a isso também. Nesse exato momento, que todos nós façamos isso agora. O sofrimento que eu estou lidando na minha vida, nessa área, em todas as áreas, é por causa de quê? De pecado? Que eu cometi? Que eu tenho cometido? Também Pedro nos ensina no versículo 20, que não há mérito nenhum em sofrer as consequências dos próprios erros. O arrependimento e não a autocomiseração deve ser nossa resposta quando o sofrimento decorre do pecado. Uma das coisas mais tristes de ver e de ouvir de uma pessoa que professa a fé cristã é esse sentimento de autocomiseração, que eu já mencionei aqui de outra maneira. Tudo é contra mim, tenham pena de mim, fiquem tristes comigo. A pessoa, ela anda como que arrastando correntes por onde ela passa. Ela quer demonstrar, sabe como o fariseu fazia? Ele fazia assim, né? Eles faziam assim, alguns deles, para mostrar que eram piedosos, vamos aqui demonstrar para os outros que estamos jejuando. Olha o nosso semblante cansado, aqui, fadigado, para que possam observar a nossa piedade, porque nós jejuamos. Pois bem, há pessoas que agem semelhantemente quanto ao sofrimento. Elas querem demonstrar o tempo todo que estão sofrendo. Tenham pena de mim! E por vezes, tal sofrimento é por causa de pecado. Veja, você não deve fazer isso, nem mesmo se o sofrimento for justo. Digo, se você sofre por amor a Deus, por ser fiel a Deus, você não tem que ficar o tempo todo demonstrando isso, dizendo assim, tenham pena de mim. Quanto mais se for por causa dos seus pecados. Reverendo, então você está dizendo para nós que a gente não pode expor o sofrimento? Não estou dizendo isso. Você está distorcendo minha palavra se você entender dessa forma. Estou dizendo o seguinte, uma coisa é você expor o sofrimento para alguém. Você deve expor em alguns momentos, sim. Demonstrar tristeza, sim. Pedir oração, sim. Tudo isso é cabível. Agora, alguém que é marcado por isso, frequentemente, querendo demonstrar para os outros o quanto ela sofre, é uma demonstração de falsa piedade. De falsa piedade. Também Pedro nos ensina no versículo 20, que quando nós sofremos por fazer o bem, não devemos desanimar. A tendência natural é pensar que a retidão ela deveria ser recompensada
imediatamente. É o que a gente pensa muitas vezes. Estou sendo fiel a Deus, então imediatamente eu devo ser recompensado. Só que Pedro aqui corrige essa expectativa nossa e ensina que Deus valoriza a perseverança dos justos. Percebe? Isso nos dá ainda mais ânimo na caminhada. Em último lugar, a aprovação de Deus, repito isso, é mais importante que o julgamento dos homens. Os homens, eles podem condenar quem faz o bem. Deus não. Vá lá para Mateus 5, versículos 11 e 12. Mateus 5, versículos 11 e 12. O veredito divino, meus irmãos, é o que realmente importa. Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Percebe? O Senhor pode, e às vezes Ele faz isso, recompensa a fidelidade aqui na terra, sim. Mas a sua e a minha expectativa deve ser quanto ao galardão, a recompensa vir nos céus. Nos céus. Eu quero que você entenda que essas aplicações aqui, que foram extraídas desses versículos 18 a 20, elas encontram o seu ápice no bloco posterior, do 21 ao 25. Pedro não apresenta para nós aqui, irmãos, meramente moralidade, um princípio moral a ser seguido. Ele está apontando para Cristo. Nós devemos suportar o sofrimento, a injustiça, porque um Salvador, o nosso Salvador, sofreu a maior de todas as injustiças. Quando nós somos mal compreendidos, acusados ou tratados injustamente por permanecermos fiéis a Deus, devemos lembrar que o nosso Senhor foi rejeitado, insultado e crucificado sem jamais ter cometido pecado. Assim, a perseverança dos santos não é uma mera resistência estoica, mas comunhão com o sofrimento de Cristo e esperança na vindicação final de Deus. Veja o versículo 21 aí, que eu vou pregar à noite, do 21 em diante. Só o 21 aqui. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É por isso que o apóstolo Pedro ensina aqui sobre o sofrimento, nos levando, nos conduzindo à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu em nosso lugar e sofreu injustamente. Quando pensamos novamente em Thomas Cranmer, diante da fogueira, é fácil admirar sua coragem. Séculos depois, o seu nome ele é lembrado como de um homem que permaneceu fiel em meu sofrimento. Mas Pedro nos ensina que a questão mais importante não é o que a história pensa de Cranmer, muito menos os papistas, e sim o que Deus pensava dele naquele momento. Enquanto as chamas consumiam seu corpo, Deus via um servo sofrendo por causa de sua consciência para com ele. Enquanto os homens o condenavam, Deus se agradava de sua perseverança. Enquanto o mundo enxergava derrota, Deus via fidelidade. Meus irmãos, a maioria de nós provavelmente nunca será chamada a enfrentar uma fogueira. Contudo, seremos chamados a suportar injustiças, críticas, perdas, incompreensões e aflições por permanecermos fiéis a Cristo. E quando esses momentos chegarem, a pergunta decisiva não será como os homens me julgam, mas como Deus vê a minha perseverança. É precisamente aqui que a mensagem apostólica nos fortalece. Nenhuma lágrima derramada por fidelidade a Cristo passa desapercebida. Nenhuma injustiça suportada por amor ao Senhor é esquecida. Nenhum sofrimento carregado com paciência é em vão. E sabemos disso porque o nosso Salvador percorreu esse caminho antes de nós. Cristo sofreu a maior de todas as injustiças, permaneceu perfeitamente fiel e foi finalmente vindicado pelo Pai. Portanto, quando você sofre por fazer o bem, não desanime. O Deus que aprovou a fidelidade de seu Filho também se agrada daqueles que, pela graça de Cristo, perseveram em meio ao sofrimento injusto. Assim, quando chegar a hora da aprovação, talvez seja hoje,
talvez seja agora, que possamos ser encontrados, não amargos, não revoltados, mas firmes, perseverantes e fiéis, sabendo que Deus se agrada quando seus filhos suportam com perseverança o sofrimento injusto que enfrentam por permanecerem fiéis a Ele. A Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Pelo Senhor falar conosco e novamente nos ensinar sobre o sofrimento. Não de maneira aleatória, não de maneira genérica ou aprendendo com pessoas que não têm nenhuma instrução a nos trazer, mas pela palavra do Senhor, pela pena do teu servo, do apóstolo Pedro, que foi inspirado pelo teu Santo Espírito a falar não somente com o teu povo naqueles dias, mas também conosco agora. Te louvamos, ó Deus, por causa da fidelidade de Cristo. Se somos hoje fiéis, se estamos fiéis, assim perseverando, é porque o Senhor, como ouvimos, nos sustenta. É porque a boa mão do pastor, do bom pastor, tem nos mantido firmes no Senhor. Ó Deus, nós te pedimos essa manhã, que quando enfrentarmos o sofrimento, se for um sofrimento por causa dos nossos pecados, que colhamos os frutos, as consequências, possamos nos arrepender, confessar ao Senhor e mudar. E quando o sofrimento for injusto, por perseguição, por perseverança no Senhor, então, ó Deus, que a gente permaneça confiando em Ti, sabendo que o Senhor Deus tem visto tudo isso, cônscios diante do Senhor, confiando na Tua graça, na Tua providência. Assim, ó Deus, nós te pedimos, exalta o Teu nome também, quando enfrentarmos o sofrimento, a gente dando testemunho de Cristo em nossas vidas. Em nome dele nós oramos, em nome de Jesus. Amém.